O programa Família 1 aqui no Canal K traz um episódio especial para vocês. Dentro dos 1000 dias do bebê e dessa nova família, a gente não poderia deixar de falar sobre a coleta e o congelamento de célula-tronco de cordão umbilical e de polpa de dente. E conosco eu trago a Criogênesis, que é referência na coleta e no armazenamento da célula-tronco de cordão umbilical e de polpa de dente. E hoje aqui conosco está o Dr. Nelson Tatsui. Ele é hematologista e diretor médico da Criogênesis. É um prazer, Dr. Nelson, estar aqui com o senhor e trazer esse assunto que é muito importante, que é a coleta, o congelamento, armazenamento de célula-tronco de cordão umbilical e polpa de dente também, e tecido, né? Exatamente. É um prazer, né, estar aqui. Eu sei da importância do seu trabalho, né, Neida? Obrigada. E do programa de vocês perante a mídia nacional e internacional. Hoje as pessoas estão no mundo inteiro acessando essas mídias. Conectados. Né? E sabendo dessa importância, para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês e falar realmente de um assunto que aflige os pais. Sim. Quando adentram nessa fase maravilhosa que é a gestação e entender realmente os motivos que levam a congelar, a guardar o material. Tem muitas questões, obviamente, díspares nesse assunto, né? Como todo assunto atualmente sempre tem várias opiniões, e as opiniões devem ser ouvidas, e espero ajudar, né? Para que essas pessoas tenham a melhor decisão, né? Nesta fase. Quando que um casal ele procura, por exemplo, a Criogênesis? Olha, você sabe que o brasileiro tem sempre uma fama de fazer as coisas no final do segundo tempo, quase que na prorrogação. Então, e quando você sabe que a esposa está gestando, então vem um monte de coisas para serem resolvidas, né? Mas se o casal lê sobre o assunto, sabe da importância da célula-tronco hoje, da própria família, eu sempre oriento a começar a ler os contratos, que hoje tudo é contrato. Cuidado com o contrato. A ter acesso aos contratos, a ter acesso aos benefícios da primeira para o segundo trimestre da gestação. Isso é importante, tentar evitar que esses trâmites de discussão, de tirar dúvida, seja feita no último trimestre, porque no último trimestre começa a ter outras preocupações. Né? E sempre me preocupando com a gestante em si. O último trimestre, pelo menos eu tenho 2 filhos, eu vivi isso, né? E eu vejo que no último trimestre sempre tem questões de saúde e questões de você resolver o ambiente do seu filho. Então, se naquele momento já está resolvido a coleta do sangue de cordão ou do tecido, eu acho que quanto antes melhor. Evita a prorrogação. Evita o segundo tempo. É sempre bom ser mais precavido. Tá? É muito importante, né? E a Criogênesis, gente, ela tem um cuidado, ela se conecta com a família mesmo. Porque ela é um profissional, vai acompanhar toda a gestação a partir do momento que vocês fazem esse contrato com eles, para acompanhar vocês até o momento do nascimento do bebê, né, Dr. Nelson? Essa é uma filosofia, para mim, fundamental, que é quando os pais entram em contato com a Criogênesis, qual que é a nossa orientação? É que os pais não criem um problema adicional. Tá? Porque senão, imagina você tendo que resolver todas as questões da gestação, todas as questões ambientais da gestação, e ainda você procura uma empresa para coletar o material do seu filho, e você cria mais um problema para você resolver. Então, todos os nossos, desde 2003, quando foi a abertura, há 20 anos aproximadamente, e começamos o nosso trabalho para tentar fazer com que os pais tenham segurança biológica.
nós pensamos sempre em adequar a segurança biológica com a tranquilidade dos pais. Ou seja, as nossas enfermeiras, como você bem disse, Eneida, ela faz um acompanhamento pré-coleta, ou seja, na fase anterior à coleta, até meses antes da coleta. E também um esclarecimento e adequação pós-coleta, que eu acredito que seja o único, talvez, no mundo em relação a isto. Porque eu obviamente, como diretor médico da Criogênese, eu acesso vários bancos internacionais e eu vejo muita preocupação pontual, que é aquela coisa da coleta. E o armazenamento. Mas eu não vejo muito a preocupação do bem-estar pré e o bem-estar da informação pós. Eu acho que isso é um trabalho que a gente vem realizando há muito tempo, há 20 anos aproximadamente, e vejo que os pais têm gostado muito. A gente recebe muito elogio em relação a isso. Eu vejo na mídia social. E outra, eu conheço muito a Criogênese, gente, e como que ela se conecta, né, com vocês. Dr. Nelson trouxe esse acompanhamento da gestação, da coleta, vai para o armazenamento, mas não para aí. A Criogênese, ela tem curso para gestante, então ela já conhece vocês antes, ela tem suporte de amamentação, isso é raro, a gente não tem no Brasil hospitais que acompanham você, que faça parte do teu processo da maternidade. A Criogênese tem. E a Criogênese vai até a sua casa para fazer esse atendimento. Então, assim, é um diferencial que eu não conheço outro programa de, enfim, empresa que ofereça esse acolhimento, essa conexão mesmo. Então, não é o produto, é uma preocupação que vai além, né? Exatamente. E, Dr. Nelson, para que usa a célula-tronco? Essa é uma pergunta realmente que me preocupa há 20 anos. Eu vou até contar um pouquinho esse início, porque eu acho que explica esse alvo do objetivo de coletar célula-tronco. Eu trabalho com hematologia no Hospital das Clínicas, que é um grande hospital aqui da região de São Paulo. E o que mais me preocupava na época era que existiam pacientes que, de uma hora para outra, apresentavam uma doença grave e que não tinha doador compatível. Então eu via todo dia essa informação de não encontrar alguém compatível. Puxa vida, uma pessoa esperando, a doença piorando e não tinha ninguém, no mundo inclusive, compatível. E aí isso veio martelando. Depois eu me envolvi em vários trabalhos relacionados à produção de tecidos por meio da célula-tronco. E que chegou a hora, em 2003, vamos fundar uma empresa, porque vários pais estão encaminhando esse material para os Estados Unidos. Eu acho que não há necessidade. O Brasil, ele é muito preparado em relação à biotecnologia. Então, eu resolvi, vamos fundar a Criogênese. Por quê? Porque está crescendo muito a necessidade da família guardar a célula-tronco para ela mesma, ou seja, assegurando que ela tem um material compatível, e quando ela assegura que ela tem um material compatível, ela determina o quê? Uma questão de tempo. A doença grave não espera. Então, você tendo algo seu, você acelera essa resposta e o uso. E outra, apostando numa coisa que hoje está literalmente explodindo no mercado, que é a questão da célula-tronco tratar doenças degenerativas, doenças incuráveis, como na área de neurologia. Há vários relatos de uso de célula-tronco, ou seja, em autismo, em Parkinson, em doenças de isquemia. Outra que é muito comum também, muitos estudos em diabetes, muitos estudos em várias doenças autoimunes. E isso está explodindo. Se eu voltar 20 anos, eu entrava no computador e via 2, 3 trabalhos. Hoje eu entro no sistema, né, internacional e confiáveis, como é o Clinical Trials, que é do sistema de saúde norte-americano. Você vê que, assim, de 2, 3 por ano, isso vai para 4, 5 mil trabalhos anuais. Isso é estrondoso. Ou seja, do meu ponto de vista técnico, eu vejo que a guarda da célula-tronco é um seguro biológico. Olha, isso porque é importante. o potencial de tratamento
e o tratamento real está acontecendo. Gente, eu vou contar, eu tenho lesões assim super graves no joelho, eu fiz atletismo até 18, 19 anos, era salto, e eu fui conhecer um médico no Rio de Janeiro que ele usa a célula-tronco para reconstituição de cartilagem de joelho. Né? Então, assim, está muito perto da gente essa necessidade. E isso traz também para a medicina um avanço absurdo, desde formação de tecido, de usar para queimados, enfim, uma série de... Exatamente. A gente tem usado muito para... eu acho que a medicina está se dirigindo para uma medicina de sua identificação. O que significa isso? Eu desacredito que a medicina vai tender a usar células-tronco de outras pessoas, porque os efeitos colaterais são muito altos. Né? São enormes. Quem sabe, quem passou por um transplante, ou quem conhece alguém que foi submetido a um transplante usando células-tronco de outra pessoa, sabe que os efeitos colaterais são imensos, são enormes. Para mim, a farmacologia, a medicina está indo em direção a usar a própria célula-tronco. E quando a gente começa a falar, isso é muito bonito. É um tema complexo, claro, mas eu queria dividir com as pessoas, sabe? Que é você alterar a célula-tronco. Quando a medicina hoje fala que está alterando a célula-tronco e corrigindo a sua própria, isso está reforçando por demais a necessidade de ter a própria célula-tronco estocada. Dr. Nelson, muito obrigado por essas informações enriquecedoras de um tema que eu acho que tem que procurar conhecer, falar mais sobre isso, porque está do nosso lado a necessidade, né? Muito obrigada, e a gente promete trazer o Dr. Nelson outras vezes para falar um pouco mais. Obrigada, viu, Dr. Nelson? E, gente, se vocês se interessaram por esse assunto, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, e o programa Família On continua conectados com vocês pelo coração.